Há momentos em que você não consegue explicar o que está sentindo. Não é exatamente tristeza, mas também não é paz. Não é dor clara, mas pesa, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo aparentemente está normal ao seu redor. E talvez o mais inquietante seja isso. Você olha para a sua vida e não encontra uma razão concreta para esse vazio silencioso, essa inquietação que aparece nos momentos mais inesperados. Talvez isso tenha começado devagar, uma sensação leve de desconexão, um cansaço que não é físico, uma dificuldade em se entusiasmar com coisas que antes te faziam sorrir. E então, sem perceber, esse estado começou a se tornar mais frequente, como se houvesse algo dentro de você tentando chamar a atenção, mas você ainda não sabia exatamente o quê. E se eu te dissesse que esse tipo de sentimento não é tão raro quanto parece? Que muitas pessoas, em diferentes fases da vida, passam por algo semelhante e que, para algumas delas, isso marca o início de uma mudança profunda. Não como algo mágico ou inevitável, mas como um momento em que a vida começa a sussurrar perguntas que talvez você tenha evitado por muito tempo. Existe uma ideia comum de que, quando algo não está bem dentro de nós, precisamos imediatamente consertar, preencher, resolver. Mas nem sempre esse tipo de sensação vem para ser corrigido rapidamente. Às vezes, ela vem para ser escutada. E é aí que muita gente se perde. Porque escutar o que está dentro de você exige silêncio. E o silêncio, para quem está acostumado a fugir do próprio interior, pode ser desconfortável. Talvez você tenha tentado ignorar isso, se distrair mais, trabalhar mais, ficar mais tempo no celular, conversar mais com outras pessoas, só para não ter que ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E ainda assim, quando tudo desacelera, aquela sensação volta. Como um eco, como uma pergunta sem palavras. Há quem chame isso de vazio. Outros chamam de crise. Alguns dizem que é apenas cansaço acumulado. Mas existe uma forma diferente de olhar para isso. Uma forma mais honesta, menos apressada. E se esse sentimento não for um problema em si? E se ele for um sinal de que algo dentro de você já não aceita mais viver da mesma maneira? Não como uma voz externa impondo mudanças, mas como uma percepção interna que começa a crescer, quase imperceptível no início, mas persistente. É curioso como certas fases da vida não chegam com avisos claros. Elas não batem à porta dizendo, agora tudo vai mudar. Elas chegam em forma de sensações estranhas, pensamentos recorrentes, desconfortos difíceis de nomear. E muitas vezes a gente tenta voltar ao que era antes. Tenta recuperar aquela versão de si mesmo que parecia mais leve, mais simples, mais segura. Mas algo já mudou. E mesmo que você tente fingir que não, lá no fundo, você sabe. Talvez seja por isso que esse sentimento incomoda tanto, porque ele não te deixa mais voltar completamente para onde você estava, mas também ainda não te mostra claramente para onde ir. E é exatamente nesse espaço, entre o que já não faz sentido e o que ainda não se revelou, que muita coisa importante começa a acontecer. Não de forma barulhenta, mas de forma real. E talvez, só talvez, esse desconforto que você vem sentindo não seja um erro no seu caminho, mas o início de uma percepção que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo, suas escolhas e até o que você chama de propósito. Mas para entender isso de verdade, é preciso ir um pouco mais fundo, porque o que você sente pode ter raízes que você ainda não explorou. E algumas dessas raízes não estão no mundo ao seu redor. Elas estão dentro de você. Talvez, em algum momento recente, você tenha se pego pensando: por que eu me sinto assim, se teoricamente está tudo bem? E essa pergunta não vem com pressa. Ela aparece de forma sutil, quase tímida, enquanto você está sozinho ou no meio de uma rotina que já conhece de cor.
Porque o mais estranho não é sentir algo intenso quando algo ruim acontece. Isso faz sentido. O difícil de compreender é quando o desconforto aparece no meio da normalidade, quando nada grave aconteceu, mas mesmo assim algo dentro de você parece desalinhado. E então você começa a procurar explicações. Pode ser o cansaço, pode ser o trabalho, pode ser a falta de motivação, pode ser só uma fase. E sim, às vezes é mesmo, mas há momentos em que essas respostas parecem rasas demais para explicar o que realmente está acontecendo. Porque o que você sente não é apenas físico. É como se fosse um ruído interno, um leve incômodo que não chega a gritar, mas também não desaparece. Ele te acompanha, em silêncio. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele parece encontrar outras formas de aparecer. Talvez você já tenha sentido isso ao acordar, antes mesmo de pegar o celular. Um instante breve em que você ainda não entrou no modo automático do dia. Um instante em que algo dentro de você pergunta, sem palavras: é isso mesmo? Ou talvez isso apareça à noite, quando tudo fica mais quieto, quando não há distrações suficientes para abafar o que está dentro. E aí, de repente, pensamentos começam a surgir. Não necessariamente negativos, mas questionadores. Você começa a lembrar de escolhas que fez, caminhos que seguiu, coisas que aceitou sem pensar muito. E não é exatamente arrependimento, é mais como uma sensação de que você seguiu um roteiro que em algum momento deixou de ser totalmente seu. E isso pode ser desconcertante. Porque durante muito tempo talvez você tenha feito o que parecia certo, o que esperavam de você, o que funcionava, o que trazia estabilidade. E agora, sem um motivo claro, algo dentro de você começa a perguntar se isso ainda faz sentido. Não como uma crítica dura, mas como uma inquietação crescente. E aqui está um ponto importante. Esse tipo de sentimento não significa necessariamente que tudo está errado na sua vida, mas pode indicar que algo dentro de você mudou. As pessoas mudam, as percepções mudam. O que antes era suficiente pode deixar de ser. O que antes parecia alinhado pode começar a soar distante. E esse processo nem sempre é confortável, porque ele mexe com identidade. Ele mexe com a forma como você se vê, com as decisões que tomou, com as histórias que contou a si mesmo ao longo do tempo. E muitas vezes a primeira reação é tentar se ajustar de volta, tentar recuperar aquela sensação antiga de certeza. Mas há algo curioso. Quando uma percepção interna começa a mudar de verdade, não é tão simples voltar atrás, não completamente. É como se você tivesse visto algo que não consegue mais desver. E então surge um tipo diferente de desconforto. Não é mais apenas sobre o que você sente, mas sobre o que você começa a perceber. Pequenas coisas passam a chamar sua atenção de forma diferente. Conversas que antes eram normais, agora parecem superficiais. Rotinas que antes eram automáticas, agora parecem pesadas. Até mesmo silêncios começam a ter outro significado. E isso pode te fazer se sentir deslocado. Não necessariamente sozinho, mas diferente. Como se estivesse em um lugar onde tudo continua igual, menos você. E talvez, nesse ponto, você tenha se perguntado se há algo de errado com você. Se está exagerando, se está pensando demais, se deveria simplesmente ignorar e seguir em frente como antes. Mas nem todo desconforto vem para ser evitado. Alguns vêm para ser compreendidos. Porque às vezes, o que parece um incômodo sem sentido é na verdade o início de uma percepção mais profunda sobre quem você é. E sobre o que você realmente quer, mesmo que ainda não consiga colocar isso em palavras. E à medida que você começa a perceber isso, uma nova pergunta começa a surgir. Não mais, por que eu estou me sentindo assim? Mas sim, o que dentro de mim está tentando mudar e eu ainda não tive coragem de olhar de frente? Há um momento quase imperceptível em que a pergunta muda de direção. Antes, você tentava entender o que estava acontecendo ao seu redor. Agora, começa a suspeitar que talvez a resposta não esteja fora.
E essa mudança, por mais sutil que pareça, altera tudo. Porque olhar para fora é mais fácil. O mundo oferece explicações rápidas, justificativas prontas, distrações suficientes para preencher qualquer silêncio. Mas quando a atenção se volta para dentro, as coisas deixam de ser tão organizadas. Você começa a perceber padrões, não aqueles óbvios que todo mundo enxerga, mas os pequenos ciclos que se repetem na sua vida. As escolhas que de alguma forma sempre te levam a sensações parecidas, as situações que mudam de forma, mas carregam a mesma essência emocional. E isso pode ser desconfortável, porque em algum nível surge a possibilidade de que não é apenas o ambiente que está criando esse sentimento, mas também a forma como você tem se relacionado com ele. Não como culpa, mas como consciência. Existe uma diferença grande entre se culpar e se observar com honestidade. A culpa paralisa, a consciência abre espaço para transformação. E talvez seja nesse ponto que algo dentro de você começa a se reorganizar. Você pode começar a lembrar de momentos em que ignorou o que sentia, não por fraqueza, mas por necessidade. Às vezes, era mais fácil seguir em frente do que parar e encarar. Às vezes, você precisava ser forte, precisava continuar, precisava funcionar. E funcionou. Por um tempo. Mas sentimentos não desaparecem só porque são ignorados. Eles se acumulam, se reorganizam, encontram outras formas de aparecer. E o que você sente agora pode ser o resultado de muitas pequenas coisas que foram ficando pelo caminho. Palavras que você não disse, decisões que você aceitou sem estar totalmente em paz. Versões de si mesmo que você foi deixando para trás, sem realmente se despedir delas. Tudo isso vai formando uma espécie de paisagem interna. E chega um momento em que essa paisagem começa a pedir atenção. Não com urgência desesperada, mas com persistência. Como se algo dentro de você dissesse, olha para mim, com calma, mas olha de verdade. E talvez o mais difícil seja exatamente isso. Olhar sem pressa, sem tentar consertar imediatamente, sem transformar tudo em um problema a ser resolvido. Porque nem tudo que você sente precisa de solução imediata. Algumas coisas precisam primeiro de compreensão. E compreensão leva tempo. Leva disposição para ficar com perguntas que ainda não têm resposta clara. Leva coragem para perceber coisas sobre si mesmo que não são confortáveis, mas também não são condenatórias. Talvez você esteja começando a perceber que parte desse sentimento vem de uma desconexão sutil, não com o mundo inteiro, mas com partes de você mesmo. Partes que foram silenciadas, partes que foram adaptadas, partes que aprenderam a se moldar para caber em contextos que nem sempre refletiam quem você realmente era. E isso não significa que você viveu errado. Significa que você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Mas agora, talvez você esteja em um ponto diferente. Em um ponto em que continuar no automático já não funciona da mesma forma. Em um ponto em que ignorar o que você sente começa a ter um custo mais alto do que antes. E é aqui que muita gente se divide. Uma parte quer continuar como sempre foi, pela segurança, pela familiaridade, pelo medo do desconhecido. Outra parte quer entender, quer olhar mais fundo, quer saber o que esse sentimento realmente significa. E nenhuma dessas partes está errada. Elas estão tentando te proteger, de cada uma à sua maneira. Mas apenas uma delas vai te levar para um lugar novo. E esse lugar novo não começa com respostas prontas. Ele começa com um tipo diferente de escuta. Uma escuta mais honesta, mais paciente, menos apressada. Talvez você ainda não saiba exatamente o que está mudando dentro de você, mas já consegue sentir que algo não é mais como antes. E às vezes esse é o primeiro sinal real de transformação. Não algo grandioso, mas algo sutil, que aos poucos vai ganhando forma. E à medida que isso acontece, uma nova camada começa a surgir, não apenas sobre o que você sente, mas sobre o que esse sentimento está tentando te mostrar. À medida que você começa a olhar com mais calma para dentro, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia apenas um incômodo difuso começa a ganhar contornos. Não é que tudo fique claro de repente, mas certas peças começam a se encaixar de uma forma que você não tinha percebido antes. Você talvez se lembre de momentos específicos,
Não necessariamente grandes eventos, mas pequenas situações que, na época, pareceram normais. Uma conversa em que você concordou sem realmente concordar, um caminho que escolheu porque era o mais seguro, não o mais verdadeiro. Um silêncio que você manteve para evitar conflito, mas que deixou algo mal resolvido dentro de você. Esses momentos, isoladamente, parecem insignificantes, mas quando você começa a conectá-los, percebe que eles formam uma linha sutil, quase invisível, que foi te afastando aos poucos de uma sensação mais autêntica de si mesmo. E talvez seja isso que dói agora. Não como um arrependimento dramático, mas como uma percepção silenciosa de que, em algum ponto, você começou a viver mais para manter equilíbrio externo do que para respeitar o que estava dentro. E isso acontece com muita gente. A vida, de forma prática, exige adaptação, exige escolhas rápidas, compromissos, responsabilidades. Nem sempre há espaço para parar e perguntar: isso realmente combina comigo? Muitas vezes a prioridade é simplesmente continuar. Mas chega um momento em que o que foi ignorado começa a pedir espaço. E não é de forma agressiva, é sutil. É no cansaço que não passa com descanso, é na sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece ok. É naquela pergunta que aparece sem aviso, enquanto você olha para algo que antes te satisfazia e de repente já não provoca o mesmo efeito. E então você percebe que não é apenas sobre mudar circunstâncias externas. Não é apenas trocar de trabalho, mudar de rotina ou buscar novas experiências, porque mesmo que você faça isso, o sentimento pode continuar se a raiz não for compreendida. E a raiz, muitas vezes, está ligada à forma como você aprendeu a se relacionar consigo mesmo. Talvez você tenha aprendido a se priorizar pouco. Talvez tenha se acostumado a atender expectativas antes de ouvir sua própria intuição. Talvez tenha desenvolvido uma habilidade impressionante de se adaptar, mas nesse processo deixou de perceber quando estava se afastando do que realmente fazia sentido para você. E isso não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Mas toda forma de sobrevivência, se mantida por muito tempo, pode começar a limitar o crescimento. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo agora. Não como um colapso, mas como um limite sendo alcançado. Como se algo dentro de você dissesse: até aqui funcionou, mas daqui para frente talvez precise ser diferente. E é nesse ponto que surge um tipo novo de desconforto. Não é mais só sobre o que não está bem, é sobre a responsabilidade de começar a olhar para isso de forma mais consciente. Porque uma vez que você percebe, não dá mais para fingir que não viu. E isso pode dar medo, porque olhar de verdade pode levar a mudanças, e mudanças, mesmo quando necessárias, trazem incerteza. Você pode começar a se perguntar: e se eu mexer nisso, o que vai acontecer com tudo o que já construí? E essa é uma pergunta legítima, mas talvez exista uma outra pergunta, mais silenciosa, que mereça espaço também. Se eu não olhar para isso, o que vai acontecer comigo ao longo do tempo? Porque ignorar constantemente o que você sente não faz com que isso desapareça, faz com que se acumule, e com o tempo pode se transformar em algo mais pesado, mais difícil de compreender, mais distante da origem. Por outro lado, começar a olhar, mesmo que devagar, pode trazer uma sensação diferente. Não de solução imediata, mas de alinhamento, de estar pela primeira vez em muito tempo realmente em contato com o que está acontecendo dentro de você. E isso por si só já muda muita coisa. Porque quando você começa a se escutar de verdade, algumas respostas não precisam ser forçadas, elas começam a surgir naturalmente, às vezes em forma de pequenas decisões, às vezes em forma de limites que você começa a perceber que precisa estabelecer, às vezes apenas como uma mudança de postura interna, quase invisível para os outros, mas muito clara para você. E talvez seja exatamente aí que algo mais profundo começa a acontecer.
não como uma transformação instantânea, mas como um movimento interno, consistente, silencioso e real. E é esse movimento que aos poucos pode te levar para um lugar diferente daquele em que você estava. Não necessariamente mais fácil, mas mais verdadeiro. E quando você começa a tocar nesse ponto, algo dentro de você também começa a se reorganizar de uma forma que você talvez ainda não consiga explicar completamente, mas consegue sentir. E esse sentir pode ser o início de uma virada que não depende tanto do que acontece fora, mas do que você decide não ignorar mais dentro de si. E então chega um ponto em que tudo aquilo que parecia solto começa lentamente a se conectar. Não como um grande momento de revelação, mas como uma compreensão que vai se formando em camadas. Você começa a perceber que esse sentimento que te acompanha não é apenas desconforto, é também um tipo de convite. Não um convite barulhento, cheio de certezas ou promessas, mas algo mais sutil, quase como uma direção interna que você começa a reconhecer, mesmo sem saber exatamente onde ela vai te levar. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que precisava se encaixar melhor, se esforçar mais, entender o que estava faltando lá fora. Mas agora algo muda. A atenção muda de lugar, e a forma como você interpreta a própria vida também muda. Você começa a perceber que nem todo desconforto é um erro. Alguns são sinais de que algo precisa ser ajustado. Não no sentido de consertar quem você é, mas de alinhar quem você está sendo com aquilo que, no fundo, você já sente que é verdadeiro para você. E talvez seja aqui que a ideia de uma mensagem ganhe um significado mais profundo. Não como algo externo, quase mágico, dizendo exatamente o que fazer, mas como uma percepção que vai se tornando mais clara à medida que você se permite escutar. Muitas tradições espirituais falam sobre a importância do silêncio interior, não como ausência de som, mas como um espaço onde você consegue perceber o que antes passava despercebido. E, independentemente da forma como cada pessoa entende Deus, fé ou propósito, há algo em comum nesses relatos. A sensação de que, em certos momentos da vida, somos levados a olhar para dentro de uma forma mais honesta. E isso pode ser exatamente o que está acontecendo com você agora. Talvez esse sentimento seja menos sobre algo que está errado e mais sobre algo que está tentando nascer. Uma nova forma de se posicionar, uma nova forma de perceber o que importa, uma nova forma de lidar com aquilo que você antes aceitava automaticamente. Mas todo nascimento, mesmo simbólico, envolve um tipo de desconforto, porque ele pede espaço, e para que algo novo surja, algo antigo precisa ser revisto. Não necessariamente abandonado de forma brusca, mas reavaliado com mais consciência. E isso pode incluir hábitos, relações, expectativas, até mesmo a forma como você se enxerga. Talvez você comece a notar que certas coisas já não combinam tanto com você. Não porque se tornaram ruins, mas porque você mudou. E aceitar isso pode ser libertador e, ao mesmo tempo, desafiador, porque significa reconhecer que você não precisa permanecer exatamente como era só para manter uma sensação de estabilidade. Significa permitir que sua vida acompanhe seu crescimento interno. E isso exige coragem. Não aquela coragem dramática, de grandes decisões imediatas, mas uma coragem mais silenciosa, que aparece em pequenos movimentos, em dizer, isso não faz mais sentido para mim, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que fará no lugar, em respeitar um limite interno, mesmo quando isso não é compreendido pelos outros, em escolher, pouco a pouco, se aproximar mais do que é verdadeiro para você. E, talvez o mais importante, em parar de ignorar aquilo que você sente. Porque esse sentimento, aquele que antes parecia confuso, começa a ganhar um novo significado. Ele deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um tipo de orientação. Não uma orientação pronta,
com respostas claras e imediatas, mas uma direção. Uma direção que vai se tornando mais clara à medida que você continua prestando atenção. E isso não elimina todas as dúvidas, não transforma tudo em certeza, mas cria algo diferente, uma sensação de coerência interna, de que mesmo sem saber exatamente o próximo passo, você já não está completamente desconectado de si mesmo. E talvez seja isso que muda tudo. Não porque resolve todos os problemas, mas porque altera o ponto de partida. Você já não está mais tentando fugir do que sente, está começando a escutar. E quando essa escuta se torna mais constante, algo dentro de você também começa a se fortalecer. Uma espécie de confiança mais tranquila, não baseada em garantias externas, mas na percepção de que você pode, aos poucos, se alinhar com aquilo que faz sentido para você. E é aqui que muitos começam a perceber algo importante, que talvez essa fase não seja um desvio no caminho, mas uma transição. Não uma transição fácil, nem sempre confortável, mas necessária para que algo mais verdadeiro possa se formar. E quando você começa a enxergar dessa forma, aquele sentimento inicial, aquele que parecia apenas estranho ou incômodo, passa a ter um peso diferente. Não desaparece completamente, mas já não é o mesmo, porque agora você começa a entender o que ele pode estar tentando te mostrar. E talvez, ao chegar até aqui, algo dentro de você esteja mais silencioso, não porque todas as respostas apareceram, mas porque a forma de olhar para o que você sente já não é a mesma. Aquele desconforto que no início parecia um peso sem explicação, agora carrega um tipo diferente de significado. Ainda pode estar presente, mas já não é apenas confusão. Existe uma certa clareza no meio dele, mesmo que sutil. Como se pela primeira vez você não estivesse tentando se afastar do que sente, mas caminhar ao lado disso. E isso muda muita coisa. Porque durante muito tempo, talvez a sua relação com esse tipo de sentimento tenha sido de rejeição, evitar, distrair, silenciar, resolver rápido, voltar ao normal. Mas e se o normal já não fosse mais o lugar certo para você permanecer? Não como algo errado, mas como algo que simplesmente deixou de acompanhar quem você está se tornando. Existe um momento na vida em que continuar igual começa a exigir mais esforço do que mudar aos poucos, e esse esforço não aparece de forma dramática, ele aparece no cansaço constante, na falta de entusiasmo, naquela sensação de estar presente, mas não totalmente envolvido. E talvez seja isso que você estava sentindo. Não uma crise evidente, mas um distanciamento silencioso de si mesmo. E agora, algo começa a se aproximar novamente. Não de forma perfeita, mas mais honesta, mais consciente. Você pode não ter todas as respostas sobre o que fazer a partir daqui. E tudo bem. A vida raramente entrega mapas completos. O que ela oferece, muitas vezes, são direções sutis, percebidas apenas quando você está disposto a escutar. E ao longo desse processo, talvez você comece a notar pequenas mudanças. A forma como você reage a certas situações já não é exatamente a mesma. Aquilo que antes você aceitava sem questionar, agora pede uma pausa. Certas conversas deixam de fazer sentido. Certos ambientes parecem mais pesados do que antes. E, ao mesmo tempo, coisas simples começam a ter um valor diferente. Um momento de silêncio já não é apenas vazio, pode ser espaço. Uma decisão pequena pode carregar mais verdade do que grandes planos feitos no automático. E pouco a pouco você vai percebendo que não precisa transformar tudo de uma vez. Não precisa ter certeza absoluta para dar um passo mais alinhado com o que sente. Não precisa explicar tudo para todo mundo. Algumas mudanças são internas, e isso já é suficiente no começo. E talvez seja aqui que a ideia de Deus está falando com você ganhe um sentido mais profundo e mais honesto. Não como uma voz audível dizendo exatamente o que fazer, mas como uma presença percebida na forma como você começa a enxergar a si mesmo com mais clareza, na forma como certas verdades internas deixam de ser ignoradas, na forma como você começa a se aproximar, mesmo que devagar, de algo que parece mais autêntico.
Para algumas pessoas, isso é entendido como espiritual. Para outras, como um processo psicológico profundo. E talvez não seja necessário escolher um único nome para isso. O que importa é a experiência. O que importa é o movimento. O que importa é o fato de que você não está mais completamente desconectado do que sente. E isso já é um começo poderoso. Talvez ainda existam dúvidas, talvez ainda existam medos, talvez você ainda não saiba exatamente o que vai mudar ou quando, mas existe algo que depois de tudo isso começa a se tornar mais difícil de ignorar. Você já não é exatamente a mesma pessoa que era antes de começar a prestar atenção. E isso não precisa ser anunciado, não precisa ser provado, mas pode ser vivido, no ritmo que for possível, com a consciência que você já tem hoje. E, quem sabe, com um pouco mais de gentileza consigo mesmo nesse processo. Porque crescer nem sempre parece crescimento no início. Às vezes parece confusão. Às vezes parece perda. Às vezes parece um intervalo estranho entre duas versões de si mesmo. Mas, se você continuar observando com honestidade, talvez comece a perceber que esse intervalo não é vazio, é preparação. E talvez a pergunta que fique agora não seja mais por que estou me sentindo assim, mas algo um pouco diferente, algo mais direto, mais silencioso, mais verdadeiro. O que eu vou fazer com o que eu comecei a entender? Se essa reflexão fez sentido para você, talvez valha a pena ficar alguns minutos em silêncio depois deste vídeo, só para perceber o que continua ecoando aí dentro. E se quiser, você pode compartilhar nos comentários o que mais tocou você nessa jornada. Às vezes, colocar em palavras ajuda a clarear ainda mais. E se sentir que esse tipo de conteúdo conversa com algo importante dentro de você, talvez valha a pena continuar explorando os próximos vídeos. Talvez algumas dessas conversas ainda tenham mais coisas para te mostrar, no seu próprio tempo.